Meu nome é Igor Vargas e hoje nós vamos falar para vocês sobre mais um modelo de gestão pública. E o modelo em evidência de hoje é um modelo chamado de burocracia. Então fica até o final desse vídeo que hoje você vai entender como funciona a burocracia, o que é a burocracia, as características da burocracia, bem como as suas disfunções também. E se você está chegando agora, nós temos um vídeo anterior a esse que trata sobre o patrimonialismo, que também é um modelo de gestão. Então, eu sugiro que antes de você assistir o vídeo da burocracia, você entenda todo o contexto, procura no nosso canal o vídeo sobre patrimonialismo, dá uma olhada nele para que você construa um raciocínio, né, de uma forma crescente no seu conhecimento. Vamos dar início ao nosso conteúdo. Burocracia. Essa palavra ela é um pouco estigmatizada, ela é um pouco utilizada de uma forma pejorativa nos meios atuais, porque traz na nossa mente, aí, na nossa essência, algo engessado, algo ruim, algo moroso. Né? A burocracia, quando ela foi idealizada por Max Weber, ela veio com o conceito de uma melhor eficiência, uma formalidade nos processos. Aí onde vai surgir, né, os procedimentos operacionais padrão, os chamados POPs. Né? Então, a gente vai passar agora a padronizar a administração pública, a gestão pública. A gente vai passar agora, no modelo burocrático, a formalizar essa administração pública, profissionalizar essa administração pública de uma maneira com que ela atenda melhor, né, os interesses públicos e não os interesses patrimonialistas, como era o modelo de gestão anterior, né, um modelo mais clássico ali, onde o público se confundia com o privado. Então, a burocracia ela vem com essa forma de racionalizar a coisa, racionalizar a administração. Ela é baseada em normas, em regras e em procedimentos. Então, essa é a essência. A primeira coisa que eu peço que você anote aí é isso, é normas, regras, né, e procedimentos. Então, essa é a essência da burocracia. As normas, as regras e o procedimento. Os POPs, né? A gente também tem no nosso canal um vídeo falando sobre o POP. O que é um POP? Para que você entenda de uma maneira melhor, de uma maneira mais fluida, eu sugiro a você que você assista o nosso vídeo falando sobre as ferramentas da administração e exclusivamente, especificamente sobre o POP, tá bom? Dito isto, a gente vai caracterizar um pouco aqui a burocracia em três aspectos principais, que é o profissionalismo, o formalismo e a impessoalidade. Então, a burocracia, como eu falei, né, ela vai se basear, ela vai tornar-se o pilar dela essas características. O formalismo, o que é isso? Aí você vai me perguntar, o que é o formalismo? A partir de agora, as leis, as regras, os procedimentos, eles passarão a reger, né, a administração pública. Ou seja, aquele ofício que você conhece, aquele memorando que você conhece, aqueles formulários que você conhece, toda aquela papelada ali que você conhece, vai se caracterizar como burocracia. Porque a partir de agora não vai partir mais da vontade do gestor, né, da confusão do público com o privado, como era lá no patrimonialismo. A partir de agora, as coisas vão passar a ser regidas por procedimentos operacional padrão. Então, essa formalidade, ela é uma característica da burocracia. Outra característica importante é a impessoalidade, ou seja, a partir de agora, os agentes públicos, eles tomarão decisões baseado em leis, baseado em regras, baseado em normativos, e não mais ao bel prazer do gestor público. Então, essa impessoalidade vai passar a ser uma característica da burocracia, né? Outra característica importante também é o profissionalismo. A partir de agora, o próprio RH da administração pública ele vai passar a selecionar pessoas com características especialistas. Então, vai passar a surgir a figura do especialista dentro da administração. Pessoas, de fato, com capacidade técnica para atuar naquele setor, naquele órgão,
enfim, na administração como um todo. Então, esse profissionalismo vai passar a surgir de fato na burocracia, né? Essa questão, por exemplo, do plano de cargos e carreiras dentro da administração pública, isso é uma norma que é regida justamente por esse modelo burocrático. Então, a burocracia, ela passa a adotar essas medidas para tentar, vamos dizer assim, colocar uma racionalidade na administração. Então, não vai passar mais a ser emocionalmente, vamos dizer assim, a bel prazer do gestor, mas ela vai ser racionalmente adotando metodologias, métodos, procedimentos, adotando a legislação, adotando a regra. Então, o gestor, a partir de agora, ele vai tomar decisões baseadas em leis e não mais no interesse pessoal. A gente vai deixar aqui na tela as características, né, da burocracia para que você tenha uma noção aproximadamente. Eu vou falar algumas aqui, mas vai ter um resumozinho, um esquemazinho bem básico aqui de algumas das características, que são elas, né? Eu já falei algumas, né? Características de legal de normas e procedimentos, o caráter formal nas comunicações, como eu falei para vocês, os ofícios, os memorandos, os formulários, né, o caráter racional da divisão de trabalho. Então, a partir de agora, como eu falei no modelo patrimonialista, por exemplo, que o enfermeiro ele simplesmente era jogado lá na administração a bel prazer do administrador, mas que não existia um procedimento, um POP, para aquele enfermeiro atuar. Então, a partir de agora, essa divisão categórica do trabalho ela vai passar a existir. Então, o enfermeiro ele vai saber o seu papel de atuação. O edital, por exemplo, de um concurso público é uma burocracia, porque lá no edital vai ter lá o cargo, a função que você vai atuar naquele cargo, os procedimentos que você vai adotar naquele cargo, né? O que você tem que fazer dentro daquele cargo ali. Então, a partir de agora, vai existir essa divisão do trabalho. Não é mais uma coisa agora aleatória. Então, por exemplo, se você pega um concurso para enfermeiro, você vai saber quais são as funções do enfermeiro, onde é que ele vai atuar. Se você pegar um técnico de enfermagem, vai ter lá as divisões do trabalho. Se você pega, por exemplo, um concurso para polícias, né, carreiras policiais, você vai ter lá as divisões do trabalho, o que é que um escrivão atua, o que é que um agente atua, o que é que um policial militar atua, por exemplo, enfim. Essa característica, por exemplo, uma licitação também é uma das características do modelo burocrático, porque ela vai formalizar até a forma de contratar um determinado serviço ou a compra de um produto, né, para a aquisição ali da administração. Então, toda essa formalização, todas essas características, ela é baseada ali na burocracia. Outra coisa importante na burocracia, ela vai passar agora a existir uma hierarquia. É aquela velha história da hierarquia e disciplina. Quem é militar aí sabe o que é que a gente está falando. Então, a hierarquia, a disciplina, essa questão um pouco mais engessada, ela também é um modelo da burocracia. Isso vai ter que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes a figura da autoridade, do chefe ali, ela vai passar a existir com mais rigor, né, em relação a essa questão. Rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocrática. Então, a partir de agora, a burocracia ela também vai existir essa meritocracia para que aquele servidor, para que aquele funcionário público ele ocupe aquele determinado cargo, né? Essa meritocracia, o plano ali de cargos e carreiras das funções públicas, né, baseado em meritocracia, vai passar a existir também. Tudo isso em meados de 30 aqui no Brasil, né? Mas a propagação de fato vai passar a ser a partir de 1940, né, desse modelo, dessa questão burocrática. Então, ou seja, bem recente, né, de 40 para cá, é que essa burocracia ela vai passar a ter um pouco mais de rigor no Brasil. A especialização da administração, então a administração ela vai passar a ser mais especializada, tudo isso aí, profissionalização e completa previsibilidade do funcionamento. Preste atenção nessa questão aqui, previsibilidade do funcionamento. A burocracia ela é um modelo que vai olhar para dentro da administração, ela não vai levar em conta os stakeholders, né? Ela não vai levar em conta a visão holística, a visão global, ela vai levar em conta a visão pessoal da administração, é uma visão interna. Por isso que essa previsibilidade no funcionamento, ela vai ser voltada para interno, porque como existe hierarquia, disciplina e os procedimentos, essa previsibilidade ela é um pouco mais efetiva, mas de uma maneira interna, né?
porque eu tenho procedimentos a se seguir. As regras, as decisões não são tomadas mais a bel prazer, mas baseadas em regras e em leis. Então essa previsibilidade vai passar a existir mais de maneira interna. Pega isso aí, anota isso, memoriza um pouco isso aí, porque ela não vai levar em consideração a questão global ali, a questão dos stakeholders como essência. E quando esse modelo de burocracia ele é adotado, né, ele tem algumas vantagens, que é essa questão na racionalidade no alcance dos objetivos. Então, os objetivos eles vão ser alcançados porque existem aqueles procedimentos. Essa rapidez nas decisões, é um pouco sensível essa questão. Por quê? Ele fala aqui sobre as rapidez nas decisões, mas eu diria que nem seria uma rapidez nas decisões, mas uma padronização dessas decisões. Vou usar um termo um pouco mais informal aqui, né? Não vou precisar mais procurar pelo em ovo. Então, se eu já tenho normas, regras estabelecendo a decisão que eu tenho que tomar, eu tomo aquela decisão. As decisões elas são padronizadas. Por consequência, ela vai deixar de ser um pouco assim discricionária, ela vai servir um padrão. A precisão na definição do cargo. Então, é uma das vantagens também da burocracia, porque ela vai, de fato, precisar ali como você vai atuar dentro da administração. A univocidade de interpretação. Então, o que isso quer dizer? É que você vai ter uma interpretação praticamente única. Sua interpretação é baseada no que está dizendo a lei, as regras, as normas. Simplesmente isso. Então, isso vai facilitar essa questão da tomada de decisões em si, né? E também a questão da impessoalidade, das suas decisões não ser baseada mais no que você pensa, mas o que está posto, o que está formalizado, o que está padronizado ali. Continuidade da organização, então isso também vai gerar uma continuidade. Os servidores eles não vão passar a ser, vamos dizer assim, treinados simplesmente para ocupar momentaneamente os cargos, a função pública. Os servidores eles vão passar a ter uma certa continuidade, uma certa estabilidade ali no cargo. Eles vão ser treinados justamente para dar essa continuidade nesse modelo de gestão. Objetividade, clareza, né, os limites do que compete a cada um. A constância, a hierarquia, a confiabilidade, a especialização. Então, tudo isso são vantagens da burocracia. Entretanto, tudo que tem vantagem tem suas desvantagens. Quando Max Weber idealizou a burocracia, ele idealizou pensando dessa forma. Poxa, agora a gente vai ter uma racionalidade no sistema, nós vamos ter uma impessoalidade agora, nós vamos implementar esse sistema e esse sistema vai rodar, vai funcionar, vai ser tudo bonito. Mas a gente sabe que as políticas públicas, dentro da gestão pública, e quando se trata de pessoas, a gente sabe que na prática não é bem assim. Então surgiu também na burocracia o que eu chamo de as suas características, vamos dizer assim, ruins, quando ela foi para a prática, né? E essas características ruins a gente chama de disfunções da burocracia, né? É uma palavra formal para dizer que uma parte boa, agora vamos falar sobre a parte ruim. É só essa formalidade para dizer sobre disfunções da burocracia. Mas o que surgiu de fato quando a burocracia ela foi implementada? E aí a gente vai explanar alguns fatores aqui. O apego às regras, esse é um dos primeiros fatores. Então, os servidores, eles passaram a se apegar muito às regras. Então, você vê que começa a engessar a administração. Como agora eu tenho uma impessoalidade, ou seja, eu não posso tomar decisões baseadas no que eu penso, né? E nem inovar, essa questão da criatividade ela ficou mais engessada. Então me apego às regras e nesse apego às regras eu só tomo essas decisões do que as regras me impõem para ser colocado, né? Excesso de formalidade. Então esse excesso de formalidade faz você, por exemplo, chegar numa prefeitura e preencher vários formulários, né? Isso deu uma origem, né, uma lentidão, vamos dizer assim, no processo. Por que ele deu uma lentidão? Justamente por esse excesso de formalidade. É tanta formalidade que você tem que preencher diferentes papéis e procurar diferentes setores para poder validar esses papéis aí, né? É o que ele chama de aquela papelada em excesso. Então, esse excesso de formalidade, ele gerou isso, né? A resistência às mudanças, outra, né, característica das disfunções da burocracia. Então, não confunda
características da burocracia com disfunção da burocracia. Isso a gente está falando agora das disfunções. As disfunções, ela tem essa questão também da resistência às mudanças. Por quê? Porque está uma coisa engessada. Você tem a hierarquia, a disciplina que rege tudo ali. Tem a figura ali do chefe, é uma estrutura mais, vamos dizer assim, uma estrutura mais verticalizada. A burocracia, você pensa numa estrutura mais verticalizada, né? Onde a decisão do chefe ali, ela passa, né, para a cadeia de cima para baixo. Então, é uma decisão mais verticalizada, pouco horizontal, ela é mais verticalizada. Despersonalização dos relacionamentos, outra disfunção da burocracia. Por quê? Porque as pessoas, elas são conhecidas agora, como existe agora essa questão da impessoalidade, as pessoas, elas passam, o cargo, ele é definido, então as pessoas, elas passam a ser conhecidas pelo cargo e não pela pessoa que ela é. As pessoas, elas passam a ser respeitadas pelo cargo que ela ocupa e não pela pessoa que ela é ou pelas relações que ela tem. Então, essa desumanização, a burocracia também é uma disfunção também da burocracia. A desumanização, porque você vai passar a respeitar um ministro de Estado, por exemplo, pelo cargo que ele ocupa. Você vai passar a respeitar, por exemplo, uma autoridade policial ali pelo cargo que ele ocupa. Ou o seu chefe, né, o seu supervisor, pelo cargo que ele ocupa e não pela pessoa que ele é. Então, isso distanciou. A equipe, ela não era uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe que levava a burocracia, ela não tem essa ela não tem essa característica de humanização, de pessoalidade. Ela é impessoal. Então, as pessoas, elas passam a ser conhecidas ou temidas ou respeitadas pelo cargo que ela ocupa, pela posição que ela ocupa ali diante da administração. Então, essa despersonalização dos relacionamentos, ela também é uma disfunção da burocracia. O processo decisório, ele é categorizado. Como eu falei para você, é muito difícil você ter uma discricionariedade dentro da burocracia, porque o processo decisório, ele já está posto em regras, em normas, em leis. Então, se ele já está posto em regras, em normas, em leis, não tem essa questão de você fugir ali da regra. E até mesmo os servidores, eles tendiam a não fugir da regra. Eles tendiam a não fugir do que estava posto ali nas leis, nas normas, nas regras, nos procedimentos. Então você tinha as soluções engessadas. Se não tivesse ali, né, eles não poderiam fazer nada por você. Então tinha que estar ali. Então não tinha essa discricionalidade. Ideias novas, vamos dizer assim, não eram aceitas dentro da burocracia. As normas eram absolutas, né? Outra disfunção. Os meios para se chegar a um determinado resultado, eles eram absolutos, essas normas eram absolutas. E, por último, né, os sinais de autoridade. Então você vê ali, por exemplo, vagas de chefe exclusiva. Você chega ali, por exemplo, numa prefeitura ou num determinado órgão público, tem lá vagas para servidores públicos, vagas para supervisores, para chefes, não sei o quê. Tem lá a vaga específica para ele. Por quê? Porque, como eu falei, uma questão mais verticalizada. Essa questão da autoridade, às vezes, ela era muito abusiva em relação aos demais. Chegava um ponto de que a autoridade, às vezes, nem sabia o que estava fazendo. E a ordem dela era superior e toda a administração tinha que atender aquela ordem, independentemente do resultado. Era simplesmente essa questão da autoridade era um pouco mais rígida. Então, esses sinais de autoridade, o símbolo, o status daquela autoridade ali, ela era máximo por conta dessa verticalização nessa questão burocrática, dessa questão da administração. Então, para finalizar o nosso vídeo aqui, eu acredito que você tem muita informação agora em mãos. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso canal a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, dentro dessa nossa comunidade, você vai ter acesso a PDFs exclusivos, né, que atendem, que dá para você se aprofundar um pouco mais nesse modelo burocrático. Inclusive, PDFs construídos pelo Conselho Federal de Administração, né, que vai ser disponibilizado de uma maneira gratuita para você. Esses PDFs já estão na internet, mas lá a gente vai organizar eles e distribuir gratuitamente para vocês. Então, sugiro que você acesse o nosso link que está aqui na descrição, faz parte da nossa comunidade lá no WhatsApp, para que você também tenha acesso a artigos, a vídeos e ficar por dentro de tudo que vai acontecer aí no nosso canal. Peço também para que você
Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, coloca nos seus favoritos aí e principalmente se inscreve no nosso canal, né? A gente compartilha muitas coisas sobre gestão pública aqui, eu tenho certeza que uma delas vai ajudar você. Lembre-se, gestores públicos tomam decisões que moldam o mundo.